A Conferência Internacional da Economia se aproxima e está prevista acontecer nos dias 20, 21 e 22 deste mês, numa altura em que o mundo, e particularmente Cabo Verde, enfrenta situações difíceis por causa do contexto internacional que se vive, provocado pela guerra na Ucrânia. Para abordar as questões referentes à situação financeira de Cabo Verde nos mais variados aspectos, está comigo o professor Pedro Mendes, em representação à Comissão Organizadora, para uma entrevista especial. Olá, Sr. Pedro, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer tê-lo aqui. Boa noite a todas as telespectadoras, a todos os telespectadores. É uma honra ter sido convidado para este momento tão importante e poder, no fundo, explicar a razão de ser desta Conferência Internacional de Economia que está a ser organizada pelo ICHE no nosso país. Tem um objetivo muito específico, ou seja, nós falamos todos os dias dos impactos da guerra Rússia-Ucrânia, foi algo inesperado e que surgiu a seguir algo inesperado também, que foi o cenário pandémico da Covid-19, em que o mundo achava que nós íamos entrar numa fase de transição rumo a algo mais calmo e nós neste momento temos no meio de uma turbulência. Esta turbulência, no fundo, faz com que existam muitas incertezas, muitos medos, muitos receios. Os próprios problemas e os fenómenos relacionados com o que vai acontecer a seguir não estão devidamente identificados, muito menos as soluções. O que é que esta conferência pretende fazer? Pretende precisamente identificar, debater, discutir os problemas e, no fundo, encontrar alguns caminhos rumo à solução das problemáticas que se avizinham. Ou seja, nós construímos uma lista de temas que acreditamos que vão tocar tudo aquilo que vai acontecer na economia em Cabo Verde, nos estados insulares como Cabo Verde, nos estados do continente africano, mas também em todos os países do mundo. Como eu tinha dito, o mundo e particularmente Cabo Verde tem sido muito afetado por conta dessa guerra na Ucrânia e esta conferência internacional está sendo realizada aqui em Cabo Verde justamente nessa altura em que o país enfrenta essa situação extrema. Há uma razão especial para a realização deste evento, neste momento? Ora bem, nós, de facto, a nossa grande motivação é nós ajudarmos a sociedade civil, ajudarmos as estruturas públicas e a iniciativa privada a tomarem as melhores medidas rumo a uma alteração daquilo que nós prevemos que seja uma calamidade, um cenário mau no futuro. Esta é a nossa grande motivação, falando de economia, mas falando de economia numa perspectiva prática e não apenas académica, ou seja, encontrar soluções práticas para um conjunto de fenómenos que exigem provavelmente muito mais operação do que estratégia no curto prazo. Como é que avalia a situação de Cabo Verde em termos económicos? Ora bem, neste momento eu creio que há dados que são muito significativos no nosso dia-a-dia. O preço dos produtos alimentares aumentou, o preço dos combustíveis aumentou, o preço dos produtos em geral e das matérias-primas também sofreram alterações, a taxa de inflação será galopante, este é o cenário atual de Cabo Verde enquanto país. Associado a isto, o aumento da energia. O próprio governo de Cabo Verde tomou a medida de deixar a regulação dos preços para definir um teto, suportando o governo de Cabo Verde este diferencial. A questão energética, na minha opinião, é um ponto muito importante de Cabo Verde. Em termos de futuro, eu creio que uma análise rápida que nós possamos fazer, Cabo Verde pode ser um exemplo mundial de sustentabilidade em termos de energia. Pode depender de si próprio se fizer os investimentos certos e se definir os caminhos mais corretos. Porquê? Porque Cabo Verde tem potencial de produção de energia através do vento, ou seja, através da produção de energia eólica. Tem também potencial de produção através do sol, através da energia solar, e tem também uma inegável capacidade de produção de energia a partir da água, da força das marés, da força dos mares. Se nós definirmos os caminhos certos para a sustentabilidade energética, eu creio que Cabo Verde pode ser um exemplo mundial naquilo que poderão ser as medidas subsequentes, porque esta energia vai ser utilizada para produzir mais, para termos melhores alimentos, para podermos fazer face, neste momento, à crise alimentar. E, portanto, se estas estratégias forem bem definidas,
se forem bem pensadas e se forem bem implementadas, nós podemos ter um case study de sucesso internacional. E há uma previsão que aponta para um aumento da inflação de 8%. O que poderá ser feito para aliviar o impacto dessa inflação, sobretudo sobre as pessoas, os mais vulneráveis? As mais vulneráveis. Eu creio que nós teremos necessariamente um aumento dos apoios internacionais. O próprio governo de Cabo Verde terá que desenvolver algumas medidas de apoio à sociedade civil, de apoio às empresas, de apoio à iniciativa privada, mas isto não é sustentável a médio e longo prazo. Ou seja, as próprias estruturas públicas dependem do Orçamento de Estado e nós, ao estarmos a canalizar parte deste Orçamento de Estado para medidas extraordinárias, estaremos a colocar em causa a sustentabilidade da própria governação. Nós temos que reequacionar a nossa estratégia em termos daquilo que é a agricultura hoje, o que é que pode ser a agricultura no futuro, o que é que nós fazíamos em termos ancestrais com alimentos menos processados e menos trabalhados e o que é que fazemos hoje e de que forma é que podemos recuperar isto. Medidas para, no fundo, educarmos as próprias populações a aproveitarem melhor os alimentos e os ingredientes dos alimentos, a poderem aproveitar melhor as sobras das refeições. Simultaneamente com o plano de transição energético que poderá ser desenvolvido rumo a um cenário de sustentabilidade e de energia renovável, nós podemos ter aqui, no fundo, condições para um futuro mais risonho. E as medidas que o senhor apontou para ajudar a aliviar o impacto da crise, também será uma medida eficaz para aliviar o impacto do efeito da recessão económica que está previsto para o ano 2023? Talvez para 2023, juntando os dois pilares referidos anteriormente, talvez possamos fazer face a esta crise, ou seja, com ajuda internacional e com a ação do Governo, no curto prazo talvez nós consigamos, no fundo, sustentar e amortecer, no fundo, esta taxa de inflação galopante. A longo prazo exigem medidas mais estruturantes, ou seja, não pode ser apenas as estruturas públicas, no fundo, a suportar todos estes impactos, mas sim, no fundo, de descentralizar uma série de ações para a iniciativa privada. Peço que deixe aqui algumas medidas que as autoridades cabo-verdianas possam adotar no sentido justamente de ajudar a aliviar os impactos dessa recessão global que está prevista para 2023. Muito rapidamente, por favor. Então, muito rapidamente, creio que 5 coisas importantes. Uma delas tem a ver com a sustentabilidade do país, a médio prazo, aposta na agricultura e nas pescas, técnicas modernas que possam, no fundo, conciliar com as práticas tradicionais de agricultura e de pesca do passado. O segundo tem a ver com a sustentabilidade energética. E o terceiro tem a ver com aceleradores, ou seja, uma aposta numa educação superior, a aposta na inovação e a aposta na transformação digital e tecnológica das organizações. No fundo, estes 3 últimos pilares serão o acelerador de todo o aspecto produtivo interno de Cabo Verde, que poderá, no fundo, significar uma inversão da tendência de um país muito importador. E nós podemos passar no futuro a ser também um país de referência na exportação. Juntando a isto, algo muito importante também, Cabo Verde depende do turismo e depende muito do fluxo de turistas. Eu creio que com novos blocos económicos nós provavelmente vamos ter que inverter aquilo que tem sido a lógica. Em vez de nós termos um produto turístico e depois termos clientes que vêm, no fundo, para este produto turístico, nós vamos ter que estudar que blocos económicos vão ser, no fundo, mais importantes no futuro e adaptarmos a nossa oferta turística com ajustes a esses mesmos segmentos e targets. E para terminar, que contribuições esta Conferência Internacional de Economia poderá trazer para o país em si, sobretudo para o Governo, no sentido de angariar algumas medidas justamente para esse combate à crise? Que contribuições essa conferência irá trazer para o país? Pela qualidade dos conferencistas e dos temas, esta conferência terá certamente um conjunto de diretrizes que vão ajudar não apenas o Governo de Cabo Verde, mas também a sociedade civil e a iniciativa privada a estarem melhor preparados para os impactos da guerra Rússia-Ucrânia no futuro. Agora só resta agradecer a sua disponibilidade. Muito obrigado. Eu é que agradeço, muito obrigado pelo convite, foi uma honra. Ok. Tá. E assim foi a entrevista com o professor Pedro Mendes para abordar os diferentes pontos referentes à situação económica atual
de Cabo Verde neste contexto de guerra na Ucrânia.